Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Diz assim o texto da palavra do Senhor, Atos capítulo 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Versículo 4. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse Jesus, de mim ouvistes. Porque na verdade, versículo 5, na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Versículo 6, aqueles pois que se haviam reunido perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas em uma nuvem, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Amém? E pula agora versículo 13 e versículo 12. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Senhor, lemos a tua palavra, fala com a tua igreja agora, e pela tua graça e misericórdia usa este teu servo como instrumento do Senhor, que cada palavra que sair dos meus lábios, que cada oração que eu fizer agora, Senhor, que cada momento que eu levantar as mãos, eu possa estar sendo ungido pelo poder do teu Espírito Santo para abençoar a tua igreja presente aqui e todos que estão nas redes sociais, em nome de Jesus. A igreja diz amém. E antes de se assentar, me ajuda a honrar Jesus, dando para ele a melhor salva de palmas que a gente conseguir dar. Graças a Deus. Glorifica mesmo e exalta o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Se assenta um pouquinho, olhe atentamente para o pastor. Nós temos conversado bastante com vocês sobre a presença de Deus, porque a presença de Deus para nós nós precisamos entender que a presença de Deus tem que ser para nós o mais importante do que todas as outras coisas. Recentemente, se a minha memória não estiver me traindo, domingo passado, eu preguei uma mensagem sobre o mais importante. Lembra da história da mulher que entrou na caverna, pegou todas as riquezas, mas esqueceu o mais importante, que era o filhinho dela? Então eu tenho mostrado para vocês que o mais importante é a presença de Deus. E muitas vezes no nosso dia a dia, e até no culto, a gente se preocupa com tantas coisas importantes. Por exemplo,
Quantos aqui precisam de uma bênção? Eu também preciso de bênçãos. E quando a gente vem no culto, inclusive nós buscamos bênção, pedimos bênçãos ao Senhor. Nós, pastores, oramos para que vocês sejam abençoados. E está tudo certo, não há nada de errado nisso. Esse é também um propósito de estar aqui. Mas muitas vezes a gente vem no culto e a gente dá tanta importância para buscar as bênçãos que a gente precisa. A gente acaba olhando para tantas outras coisas importantes e a gente, sem perceber, acaba deixando de lado ou se esquecendo do mais importante, que é a presença de Deus neste lugar. E muito mais do que a presença de Deus neste lugar, a presença de Deus nas nossas vidas, é sentir a presença. Nós temos que nos desafiar a nós mesmos, a não aceitarmos participarmos de um encontro com o povo de Deus, seja num culto na igreja, um culto no lar, um momento de oração. Nós temos que desafiar a nós mesmos a não aceitarmos nesses encontros, não sentirmos a presença de Deus. Se Deus está presente e Ele está, posso ouvir um amém? Se Deus está presente e Ele está, então eu quero sentir a presença dEle. Se Deus está presente derramando do poder, da presença dEle através do Espírito Santo, então eu quero que esta água do Espírito que está sendo derramada, seja derramada também sobre mim. Não só sobre mim, mas também sobre mim. Porque eu não quero que todo mundo, eu não posso admitir que todo mundo vá embora cheio da presença de Deus e eu vá vazio. Eu não posso admitir que as pessoas, muitas pessoas saiam molhados do derramar do Espírito e eu saia seco sem sentir nada. Nós temos que desafiar a nós mesmos a sentirmos a presença de Deus. Nesta manhã ainda, você pode sentir a presença do Senhor, porque Ele está aqui neste lugar. E só quem crê dá um glória a Deus bem forte aí. Agora olhe para mim, entenda algo que eu quero falar com vocês hoje em poucas palavras. Quando nós lemos a Bíblia fala a respeito de 2 batismos importantes e necessários para todos aqueles que servem a Deus, que tomaram a decisão de entregar suas vidas e seus corações para Jesus. Todo homem, toda mulher que decide ser de Jesus, que toma a decisão de ser de Cristo, precisa passar por 2 batismos. O primeiro batismo é o batismo nas águas. Lá em Marcos capítulo 16, a partir do versículo 15, o Senhor Jesus fala a respeito do batismo nas águas, e Ele fala da importância do batismo quando Ele fala assim, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então veja que Jesus fala da importância e da necessidade do batismo. Não que o batismo salve, quem salva é Jesus, mas o batismo é um passo necessário para todo aquele que entregou a vida para Cristo, para ser salvo, porque você está autenticando, você está validando a sua decisão por Cristo através do batismo. É a mesma coisa, numa comparação bem simples. É como se você redigisse um documento, um contrato, mas aquele contrato só vai ter valor quando você for no cartório e você lá no cartório reconhecer firma das assinaturas. Então, quando lá no cartório o documento tem o reconhecimento de firma, as assinaturas são autenticadas pelo cartório, aí aquele documento passa a ter força, passa a ter importância e valor. E assim é a nossa decisão por Cristo. Quando nós nos decidimos por Cristo, decidimos abandonar o mundo para ser de Cristo, para ser de Jesus, entregamos a nossa vida e o nosso coração a Ele, nós precisamos então descer as águas do batismo para selar, para autenticar, para validar, para legitimar a nossa decisão por Cristo Jesus. Então, se você ainda não é batizado nas águas, você que está aqui, você que está aí nas redes sociais, se você ainda não é batizado nas águas, você precisa dar este passo. E este é um passo que não pode ser adiado. Não, eu não estou preparado ainda. Sim, você já está.
se você entregou a vida e o coração para Cristo, você está preparado. Pastor, é que eu ainda tenho alguns defeitos na minha vida. Olha em volta de você, todas essas pessoas que estão aqui, muitos aqui, a maioria já é batizado nas águas, mas mesmo os batizados, inclusive o pastor, nós temos defeitos. Ter defeito não impede ninguém de ser batizado nas águas, porque quem transforma a nossa vida é o Senhor Jesus Cristo. Olha, eu sou novo convertido ainda, eu tenho que servir a Deus mais um tempo para batizar. Quando nós lemos a Bíblia, nós descobrimos, basta você ler o livro de Atos dos Apóstolos, e você vai ver que as pessoas tomavam a decisão por Cristo e eram imediatamente batizadas nas águas. Então o batismo é a decisão que nós temos que tomar logo após entregar a vida e o coração para Cristo. Então você que ainda não é batizado, toma esta decisão. Procura o pastor, procura a pastora e fala: eu quero se batizar. Nós pretendemos fazer um batismo no mês de novembro, no mês que nós comemoramos o aniversário tanto da nossa igreja local, vamos comemorar 8 anos, e vamos comemorar os 74 anos da Quadrangular no Brasil, e uma das programações desta festa vai ser um batismo nas águas, e eu quero ter a alegria de batizar você que ainda não é batizado. Se você convive mais de perto com algum irmão, com alguma irmã que ainda não se batizou, conversa com eles sobre o batismo, fala com eles a respeito da importância do batismo. Quero pedir para a pastora Sueli junto às mulheres, a Carol junto aos jovens, o pastor João junto aos homens e os outros líderes da nossa igreja, que nas suas reuniões com os seus liderados fale um pouquinho sobre o batismo, converse com quem não é batizado no grupo e fala com eles a respeito do batismo nas águas. Então o primeiro batismo necessário que todo cristão deve passar é o batismo nas águas. Mas Jesus, nesse texto que nós lemos, Jesus ele faz menção ao segundo batismo. Se vocês puderem colocar para a gente aí, aqui em Atos capítulo 1, nós lemos as palavras do Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus disse assim, em Atos 1 versículo 5, porque na verdade, João batizou com água. Fala comigo, batismo nas águas. Na verdade, João batizou com água. Aí Jesus fala assim, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então veja que Jesus faz menção a um segundo batismo, batismo nas águas e batismo com o Espírito Santo. Esse encontro aqui aconteceu logo após a ressurreição. Entre a ressurreição e a subida definitiva de Jesus aos céus, passaram-se aproximadamente 50 dias. E Jesus apareceu várias vezes para os seus discípulos, mas este aqui era o último encontro. Os discípulos não sabiam, mas Jesus, depois desta conversa no Monte das Oliveiras, ele seria levado definitivamente aos céus. E uma das últimas palavras de Jesus aos discípulos foi a respeito do batismo do Espírito Santo. Jesus fala, olha, na verdade o João batizou com água, mas vocês vão ser batizados com o Espírito Santo, e não vai demorar, não muito depois desses dias. É interessante que os discípulos tentam mudar de assunto, entrar num assunto político. Jesus não deixa mudar de assunto, e lá no capítulo 1, no versículo 8, Jesus diz para eles assim, olha, vocês estão preocupados com coisas que não é para se preocupar. O que interessa para vocês é isso, vocês vão receber a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E cheios do Espírito Santo, recebendo a virtude do Espírito Santo, vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Os discípulos entenderam que Jesus estava falando a respeito de um batismo, de um segundo batismo, que eles não podiam seguir em frente sem aquele batismo, que eles não podiam admitir não receber esse segundo batismo, assim como eles passaram pelo primeiro. Eles passaram pelo batismo nas águas, e eles entenderam nesta conversa com Jesus que eles tinham que passar pelo segundo batismo, que era o batismo com o Espírito Santo. Quando Jesus diz essas palavras de Atos 1:8, os pés de Jesus saem do chão,
ele começa a flutuar diante dos olhos dos discípulos, flutua até os céus, é envolvido por uma nuvem e desaparece, e ele vai definitivamente para os céus. E quando os discípulos saem do Monte das Oliveiras, o texto vai dizer que eles foram direto para uma casa onde o Pedro e alguns discípulos moravam, e na parte de cima das casas tinha um espaço grande que era chamado de cenáculo. Eles se reuniram no cenáculo, imediatamente saíram lá do Monte das Oliveiras e foram para a parte de cima desta casa para buscar em oração o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, buscar o segundo batismo. É interessante que a Bíblia diz que eles eram aproximadamente 120 pessoas. O apóstolo Paulo, ele faz menção a isso, e o apóstolo Paulo diz lá em Coríntios que o Senhor Jesus chegou a falar com 500 pessoas de uma vez após a ressurreição. E alguns teólogos, alguns estudiosos acreditam, ainda que a gente não consiga afirmar seguramente, que possivelmente 500 pessoas começaram a buscar o Espírito Santo. Mas o que a gente sabe seguramente é que 120 estavam lá, e isso está escrito aqui no livro de Atos. E eles começaram a buscar o Espírito Santo naquela casa. E eu quero que vocês observem comigo uma coisa importante a respeito da busca com o Espírito Santo. Aqui, em Atos capítulo 1, versículo 14, diz assim, eles mencionam 120, acrescentam o nome dos discípulos e até da Maria, mãe de Jesus. Até a Maria, mãe de Jesus, estava lá buscando o batismo com o Espírito Santo. E aí eles mencionam o nome dos versículos e diz no versículo 14: todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. O que eu quero te chamar a atenção? Esta palavra aqui, perseveravam. Você percebe que Lucas, quando escreve o Evangelho, quando escreve o livro de Atos, ele faz questão de mencionar que as pessoas que buscavam o segundo batismo, que buscavam a experiência do batismo com o Espírito Santo, eles não buscaram apenas um pouquinho, eles não tentaram buscar e aí não conseguiu, deixaram para lá, como muitas pessoas têm feito nos dias de hoje. Porque tem bastante irmãos e irmãs que já são convertidos há bastante tempo, mas ainda, pastora Sueli, ainda não são batizados com o Espírito Santo, e eles se acomodam, acham normal. E eu quero que você entenda nesta manhã que não é para a gente normalizar, naturalizar não sermos batizados com o Espírito Santo. Jesus deu a ordem, os discípulos saíram, foram na casa, começaram a orar, oraram o dia inteiro, e sabe o que aconteceu? Nada. Mas aí eles oraram o segundo dia, pastora Cida, oraram, buscaram o Espírito Santo no segundo dia, e sabe o que aconteceu? Nada. E eles oraram no terceiro dia, irmão Geraldino, eles buscaram o Espírito Santo, oraram, choraram na presença de Deus, oraram de joelhos, oraram em pé, oraram parados, oraram andando. Aí sabe o que aconteceu no terceiro dia? Nada. Aí, como diz aquele texto como chama o livro que você criou lá na Bíblia, Júnior? Heresias capítulo 5, versículo 3. Lá está escrito assim: 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. Já buscaram 3 dias, não deu certo, Samanta, o que a gente faz? Deixa para lá, vamos seguir a vida. Deus é testemunha que eu busquei, Deus é testemunha que eu orei, que eu jejuei, que eu pedi o Espírito Santo 1 dia, 2 dias, 3 dias, não recebi, Deus viu, então deixa para lá. Mas não foi isso que os discípulos fizeram. O que está escrito aqui? Estes perseveraram. Fala comigo bem forte assim, perseveraram. Eles perseveraram, eles não desistiram. Perseverança é isso. Quando eu entendo que eu preciso de algo, quando eu entendo que aquilo realmente precisa estar na minha vida,
Eu não paro de buscar, eu não desisto de buscar, eu não coloco de lado, mas eu persevero, eu insisto. E eu quero hoje que esta palavra entre no seu coração. Você precisa ser perseverante na busca pela presença de Deus. Você precisa ser perseverante na busca do batismo com o Espírito Santo. E quem já é batizado com o Espírito Santo, você precisa ser perseverante em manter essa chama acesa. Posso ouvir um glória a Deus? Perseverar é não parar nunca, perseverar é não desistir nunca, perseverar é não se acomodar, perseverar é continuar buscando, continuar buscando, continuar buscando, como aquela pregação que eu fiz no passado. Deus queria que o fogo do altar permanecesse aceso, então o sacerdote tinha que todo dia limpar o altar e colocar lenha nova, todo dia. O que é isso? Perseverança. Perseverança é todos os dias buscar, todos os dias clamar, todos os dias pedir, todos os dias sentir a presença do Senhor e sermos cheios do Espírito Santo. E você que ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo, porque você vai receber. Você que ainda não recebeu, você tem que colocar isso como um propósito, objetivo, e orar todos os dias e buscar todos os dias este batismo, porque Jesus quer batizar você com o Espírito Santo. Quem falou essas palavras que nós lemos não foi outra pessoa, foi Jesus. Jesus disse assim: ó, João batizou com vocês com água, mas vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. Olhe para mim, entenda, Jesus Cristo é o batizador com o Espírito Santo. Faz parte da doutrina da sua igreja. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo. Jesus é o batizador com o Espírito Santo, e Ele quer te batizar, mas você tem que desejar esse batismo, você tem que querer este batismo. Quero que você perceba mais uma coisa importante, que você entenda, porque alguém pode estar dizendo assim: pastor, eu já tenho o Espírito Santo, eu creio nisso. Desde o dia que você recebeu Jesus como Senhor e teu Salvador, você já recebeu o Espírito Santo, Ele já habita em você, Ele está em você. Mas você sabe o que significa a palavra batismo? Batismo significa imersão. Imersão é assim, ó. Olhe bem para mim. Arruma para mim alguma coisinha que eu possa. Pode ser a tampinha pequenininha daquilo ali, ó. A tampinha, pega a tampinha pequena e dá para mim aqui. Ó, quando você aceita Jesus, obrigado filha, põe aqui em cima. Quando você aceita Jesus, o que acontece? A água aqui é o Espírito Santo, ó. O Espírito Santo, ele entra em você, ó. O Espírito Santo está em você agora, porque você aceitou Jesus. Esse aqui é você. Mas sabe o que é batismo? O batismo é imersão. Já tem o Espírito Santo dentro de você, mas o desejo de Deus não é que o Espírito Santo esteja só dentro de você. O desejo de Deus é que você seja completamente envolvido pelo Espírito Santo. E o batismo com o Espírito Santo é isso aqui, ó. Só que esse trem aqui não afunda. Ah lá. Ó você lá, ó. Desce aí. O batismo do Espírito Santo é isso. É você mergulhar nas águas e você ser totalmente envolvido pelo Espírito Santo. Então agora a água não está só dentro de mim, agora ela está dentro de mim, mas ela também está em volta de mim. Eu estou totalmente envolvido por dentro e por fora pela água que representa e simboliza o Espírito Santo. Por isso que batismo significa, a palavra batismo no original grego significa imersão. Eu entro e sou totalmente envolvido. Você já foi batizado nas águas, mas agora Deus quer, Jesus quer que você seja batizado com o Espírito Santo, que já habita em você, mas Ele quer que você seja totalmente envolvido pelo Espírito Santo. Olha que interessante, do Evangelho de João capítulo 20, versículo 22, João, Evangelho de João capítulo 20, 22, logo após a ressurreição, Jesus no mesmo dia da ressurreição, Ele aparece para algumas pessoas e aparece para alguns discípulos. E aí quando Ele está junto com os discípulos, Ele disse algumas palavras, e aí tendo dito algumas palavras, o versículo 22 diz assim, ó: e havendo dito isso, que não é o caso da mensagem hoje que Ele falou, assoprou sobre eles
e disse-lhes, fala comigo bem forte, recebei. Jesus ressuscita, aparece para os discípulos, e aí quando Jesus está com eles, eu vou fazer uma pergunta, presta atenção. Ele chega nos discípulos, ele sopra, e quando ele sopra, é Jesus, hein? Quando ele sopra, ele diz, recebei o Espírito Santo. A minha pergunta é, se Jesus soprou, eles receberam o Espírito Santo, sim ou não? Quem acha que sim? Quem acha que não? Quem não acha nada? Se fosse eu que tivesse soprado, você podia ficar em dúvida. Mas não fui eu que soprei, quem soprou foi Jesus. E se Jesus soprou e disse, recebei o Espírito Santo, é natural e é óbvio que eles receberam o Espírito Santo. Então entenda, logo após a ressurreição, Jesus soprou o Espírito Santo sobre eles, e eles agora já têm o Espírito Santo. É o Espírito Santo dentro de nós. Porque agora, no dia de ir para o céu, Atos capítulo 1, Jesus reúne os mesmos discípulos que ele tinha soprado o Espírito sobre eles, os mesmos que já tinham recebido o Espírito Santo, e Jesus diz, olha, João batizou com água, mas vocês vão ser cheios do Espírito Santo, vocês vão receber o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Mas como que Jesus está falando que eles vão receber o Espírito Santo, vão ser batizados com o Espírito Santo, se eles já tinham o Espírito Santo? Ele não tinha soprado lá no dia da ressurreição? É que agora ele está falando de uma outra experiência, que é o batismo, que é você ser envolvido pelo Espírito Santo. Então, você percebe? Uma experiência é, eu aceitei Jesus, o Espírito Santo entra em mim. A segunda experiência é, eu sou batizado com o Espírito Santo, eu sou totalmente envolvido, dirigido, controlado, dominado, sou totalmente envolvido pelo Espírito Santo de Deus. E é isso que Jesus quer, que você seja cheio do Espírito Santo. E eu vou orar com você agora, pela presença de Deus e pelo batismo com o Espírito Santo. Mas muito mais do que orar agora, e nós vamos orar, eu quero que você saia daqui entendendo isso, que você precisa ser um crente, uma crente, um servo de Deus, uma serva de Deus. Você precisa ser um homem, uma mulher, uma pessoa cheia do Espírito Santo. Você tem que sair daqui entendendo, Jesus quer me batizar com o Espírito Santo, Jesus quer que eu seja batizado com o Espírito Santo, e se Jesus quer, eu também quero, então eu vou buscar, e assim como eles perseveraram em buscar, você vai perseverar em buscar. Quem não é batizado vai perseverar em buscar o batismo. Quem já é batizado vai perseverar em buscar o renovo, a unção, e manter essa chama acesa. E você vai perseverar em buscar e sentir a presença sempre. Você pode ficar em pé no seu lugar? Nós vamos buscar o Espírito Santo juntos agora. Nós temos aproximadamente 11 minutos para isso neste culto, mas você tem todo o tempo para perseverar e buscar o Espírito Santo e ser cheio da presença dele. Glórias a Deus. Atos capítulo 2, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, aquela casa, aquele cenáculo onde eles estavam reunidos. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que eles estavam assentados. Foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, a qual encheu toda a casa em que estavam assentados, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Agora é momento de nós buscarmos a presença, é momento de nós buscarmos a presença. Eu vou pedir para a pastora Sueli que ela fique aqui no meu lugar por um instante, que eu vou precisar tocar, e a Carol vai cantar um louvor. E a Carol, acabando de cantar o louvor, a pastora começa a orar com a igreja para buscar o Espírito, e eu venho para continuar orando com você. Aleluia.